Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. E um adendo aqui, esses dois quadros irão voltar a partir de maio, tá? Pelo menos o Chá das 6. Acredito que o Make Mitos e Lendas, se não começar em maio, começa no mês seguinte. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal, principalmente no comecinho do vídeo. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. E não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Alfred Henry Heineken, mais conhecido apenas como Fred Heineken, nasceu no dia 4 de novembro de 1923 em Amsterdã, e ele era um empresário holandês da famosa Heineken International, a tão famosa cervejaria que foi fundada em 1864 pelo seu avô, chamado Gerard Adrian Heineken. Fred começou a trabalhar para a empresa quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Mesmo que a sua família não fosse mais a dona da cervejaria, o seu pai continuava trabalhando no conselho. E assim que ele começou a trabalhar na empresa, ele trabalhava de forma cuidadosa e com muita rapidez, e sempre que podia comprava umas ações aqui e ali. Depois de um tempo, ele criou a Heineken Holding, que acabou sendo a responsável por mais de 50% da Heineken International, e não demorou muito até que ele se tornasse o presidente da cervejaria. Todo mundo o conhecia como sendo um empresário extremamente talentoso e carismático. Ele também tinha ali um senso de humor muito interessante. E não é segredo para ninguém que ele é o responsável por tornar a Heineken o que ela é hoje em dia, né? Um grande sucesso. E tudo isso porque ele passou um tempo estudando nos Estados Unidos sobre distribuição e marketing. E quando ele voltou, obviamente ele implementou tudo isso na empresa e deu tudo certo. Tipo, absurdamente certo. Eventualmente, ele se casou com Lucille Cummings, que era modelo e herdeira do whisky Kentucky, e pouco tempo depois, os dois tiveram uma filha chamada Charlene. O casal era tão rico e poderoso que eles eram amigos íntimos da família real holandesa, possuíam várias propriedades em toda a Europa, e como todo bom rico, obviamente eles tinham uma mega coleção de arte completamente e 100% exclusiva. Só para vocês terem noção, na década de 80, a fortuna apenas de Fred era de cerca de 500 milhões de dólares. Pois é, podres de ricos. Mas infelizmente, toda pessoa que tem essa quantidade absurda de dinheiro, poder e influência atraía ali algumas pessoas muito oportunistas e perigosas, e com Fred Heineken isso não foi diferente. Acontece que há 2 anos ele estava sendo seguido e observado por uma gangue de criminosos, e essa quantidade de riqueza ilimitada fazia com que ele fosse a vítima perfeita. Porém, ele nunca estava sozinho, ele sempre estava acompanhado de um segurança e do seu motorista, mas a gangue estava ali de pé firme, realmente queriam que ele fosse a vítima de um sequestro, então eles continuaram esperando o momento perfeito. E um adendo aqui rapidinho antes de eu continuar o vídeo é que, como vocês já perceberam, esse caso é um caso holandês e eu não sei falar holandês. Então, infelizmente, eu vou acabar destruindo completamente a língua holandesa, mas eu vou tentar o meu melhor a não fazer isso, mas, né, infelizmente é complicadíssimo, eu tenho um problema assim de pronunciar os nomes, mas aqui já vai a minha grande e sincera desculpas. Continuando. Essa gangue era composta por 4 homens: Cor van Hout, William Hollander, mais conhecido como Wim, Jen Bollard e Frans Mirra. Eles eram amigos de infância e moravam em uma das áreas mais pobres de Amsterdã.
Desde sempre, eles passavam 90% do tempo juntos, chegando ao ponto de até se chamarem de irmãos de sangue. E todos eles tinham o mesmo objetivo: sair da pobreza e se tornarem homens extremamente famosos, poderosos e muito ricos. Mas, com o passar dos anos, eles foram percebendo que isso não seria tão fácil assim, né? Teriam que trabalhar muito, e a gente sabe que a realidade é que a grande maioria das pessoas, mesmo que trabalhem muito, elas não vão chegar nesse nível de riqueza, elas não vão se tornar milionárias. Então, por conta disso, eles acabaram se frustrando e decidiram entrar no mundo dos crimes. Os dois chefões eram Cor Van Hout e Wim Hollander. Eles eram tão inseparáveis que Cor acabou se apaixonando e se casando com a irmã de Wim, chamada Sonja. Ele também era dono de uma empresa de construção e era considerado um homem muito oportunista, que vivia intimidando invasores de propriedade e surgia com algum acordo muito bizarro, onde apenas ele se beneficiaria de alguma forma. E com o tempo, isso acabou chamando a atenção das autoridades policiais, que começaram ali a ficar de olho nele. Acredita-se que entre 1977 e 1982, o grupo cometeu vários assaltos à mão armada em Amsterdã, mas como não existiam provas suficientes para apontar que eles eram realmente os culpados, eles não foram presos e continuaram livres, leves e soltos. Durante esse período, eles extorquiram tantas pessoas que eles chegaram a acumular 3,5 milhões de euros. Vocês já viram quanto está custando o euro hoje em dia? Então era realmente muito dinheiro, mas eles ainda queriam muito mais. E para isso, a forma mais rápida que eles encontraram, eles precisavam sequestrar um empresário extremamente rico da Holanda. Então, eles começaram a pesquisar e a criar uma lista com as possíveis vítimas e até deram um nome ali para todo o plano, que seria Operação Rolls Royce. E para quem não sabe, a Rolls Royce é uma marca de carro top das tops, chegando ao ponto de ser uma das mais renomadas do mundo inteiro. E obviamente, como todo plano, eles tinham que criar algumas regras ali básicas para que eles encontrassem realmente a vítima perfeita. A primeira delas é que eles precisavam encontrar uma vítima que fosse muito rica, mas não podia ser alguém da família real. Eles também não queriam sequestrar um político, porque eles não queriam que os seus motivos fossem vistos como motivos políticos. E por fim, eles queriam que a vítima fosse saudável, porque se eles sequestrassem uma pessoa que estivesse doente ou que fosse mais frágil de alguma forma, talvez com todo o estresse da situação, essa pessoa precisasse de atendimento médico, e isso definitivamente eles não poderiam dar. Agora, com as regras estabelecidas, eles tinham a lista de 4 possíveis vítimas. Uma delas era o CEO da Philips, que era um homem chamado Weiss Decker. Outro era o CEO da Ahold, chamado Albert Heijn. Tinha também o diretor da loja Vroom & Dressman, chamado Anton Dressman. E por fim, claro, Fred Heineken, que vocês já sabem quem era. E foi na véspera do Ano Novo, em 1983, que eles decidiram que Fred seria a melhor opção. E além de ele se encaixar perfeitamente em todas as regras básicas, também tinha uma certa conexão pessoal. Acontece que o pai de Wim chegou a trabalhar na cervejaria Heineken, mas acabou sendo demitido depois de um tempo. E depois disso, ele lutou muito para conseguir um outro emprego. E era um homem que bebia muito, o que impactou muito na vida de Wim e da sua família. E por conta disso, ele achava que isso meio que poderia justificar o sequestro. O que ele não estava levando em conta era o fato de que o seu pai já bebia muito antes de ser demitido, e que, na verdade, provavelmente esse foi o motivo pelo qual ele foi demitido, e que também ele era extremamente violento. Mas ele preferiu ignorar tudo isso e fingir que tudo era culpa de Fred Heineken. Depois de decidirem quem seria a vítima, eles mudaram o nome da operação para Operação Heineken, que obviamente vai estar o nome na tela para vocês, né, por motivos óbvios, que eu destruí a língua. E parece que isso é uma forma alemã de abreviar nomes como Heineken. Para conseguirem colocar o plano em ação, eles acabaram gastando muito tempo e muito dinheiro, né, para que saísse tudo perfeito. E acredita-se que eles gastaram cerca de 46 mil euros para fazer tudo isso. E o plano, né, o objetivo deles era conseguir dinheiro suficiente
para que eles vivessem ali uma vida de luxo e só coisas buenas, maravilhosas, chiques, enfim, e não precisassem trabalhar nunca mais. E eles até estudaram outros casos de sequestros famosos para se prepararem, como por exemplo o caso de Lindeberg. Um dos membros da gangue, Jan Boillard, tinha uma propriedade em De Heinen, que era uma área industrial de Amsterdã, que ele usava para o seu negócio de carpintaria, e a mesma propriedade era utilizada como pátio para destruição de automóveis. E essa propriedade seria muito importante para que todo o plano fosse colocado em ação, mas vamos voltar para as preparações. Após conversarem sobre tudo, eles decidiram usar equipamentos alemãs, meio que para confundir a polícia, acreditando que eles fossem alemães e, consequentemente, eles conseguissem escapar ilesos. E eles até chegaram ao ponto de comprarem uma máquina de escrever alemã e papéis com a marca d'água alemã para escrever ali as notas de resgate. Sim, eles pensaram em praticamente tudo. No começo, eles pensaram em usar um tubo pneumático, que é literalmente um tubo, onde a pessoa responsável por deixar o dinheiro jogaria de um lado, e então do outro lado, provavelmente um pouco mais longe, eles pegariam o dinheiro e conseguiriam fugir sem ter nenhum tipo de contato e, consequentemente, sem essa pessoa também ver o rosto deles ou ouvir a voz deles ou qualquer coisa que pudesse identificá-los mais tarde. Porém, isso aí seria um pouco mais complicado na prática do que na teoria. A segunda ideia que eles tiveram era fazer com que a pessoa responsável pela entrega do dinheiro o jogasse na água de algum dos canais de Amsterdã, dentro de alguma mochila, e depois eles iriam lá e o coletariam. Porém, a quantidade de dinheiro que eles queriam era muito alta, eles queriam milhões, então fazer com que eles pegassem esse dinheiro dentro da água, em um dos canais, né, onde muitas pessoas passam sem que ninguém percebesse nada, seria extremamente difícil e praticamente impossível. A ideia que eles acabaram decidindo seguir seria meio que guiando a pessoa responsável pela entrega do dinheiro de um ponto até o outro, até que chegassem a um local que eles teriam decidido que seria o local de entrega do dinheiro. E em cada ponto teria um walkie-talkie e também uma nota dizendo quais seriam as próximas instruções. E depois, por fim, eles mandariam a pessoa sair da estrada e deixar o dinheiro em um lugar completamente aleatório, onde eles iriam coletar o dinheiro e depois iriam escondê-lo em uma parte da floresta perto de Zeist. E lá, eles dividiriam o dinheiro e enterrariam boa parte dele para que eles pudessem voltar aos poucos, pegar um pouquinho de dinheiro, depois ir embora, voltar, pegar mais, para que ninguém suspeitasse de nada do porquê eles tinham tanto dinheiro assim, do nada. Agora que eles tinham um plano 100% pronto, eles precisavam colocá-lo em ação, mas não seria tão fácil assim. Em algumas tentativas, eles ficaram esperando do lado de fora da casa de Fred Heineken, que ficava na cidade de Nordwijk, na propriedade chamada The Ark. Mas nessas tentativas, ele e o seu motorista nunca apareciam, e como ele sempre estava acompanhado do motorista, que era um homem chamado A.B. Dodderer, o plano também envolvia sequestrar A.B. No verão de 1983, uma pessoa anônima que não tinha nenhuma conexão com os irmãos de sangue ligou para a empresa Heineken e disse que iria envenenar vários lotes aleatórios que seriam distribuídos em lojas de Amsterdã, a não ser que Fred lhe pagasse 20 milhões de dólares. Obviamente, isso fez com que o plano da gangue acabasse sendo segurado um pouquinho, porque eles não tinham como fazer nada nesse momento, porque estava todo mundo de olho em Fred Heineken e ele estava sendo ali cuidado pelos policiais ainda mais do que ele já era normalmente, e então eles ficaram apenas observando o desenrolar dessa história. Um tempo depois, a polícia conseguiu rastrear e prender esse tal homem anônimo, e como tudo foi feito com tanta rapidez, Fred ficou tão impressionado com a polícia que ele decidiu agradecê-los pessoalmente com um almoço no prédio da Heineken, que ficava no bairro de Wettering-Plantsoen, e o almoço aconteceu no dia 9 de novembro do mesmo ano. Por volta das 7 horas da noite, Fred e duas mulheres saíram do seu escritório, enquanto seu motorista, A.B., estava do lado de fora, ao lado do carro do chefe, esperando por ele. Mas, quando Fred já estava a caminho do carro, dois homens mascarados, que no caso eram Corvan Hout e Wim Hollander, os chefões da gangue,
Se aproximaram, eles agarraram Fred e quando as duas mulheres tentaram empurrá-los, eles espirraram spray de pimenta em seus olhos. Em seguida, A.B. tentou ajudá-lo, mas Franz Mayer o prendeu e ambos os homens foram jogados na traseira de uma van laranja e, imediatamente, Jen Boillard, que estava no volante, dirigiu o mais rápido possível. É impressionante como sempre tem uma van envolvida. Então, assim, sempre que vocês virem uma van, fujam pro lado oposto imediatamente. Essa é a dica da tia Geise de hoje. E enquanto tudo isso aconteceu, enquanto todo o sequestro acontecia, um taxista que estava literalmente na mesma rua observou tudo. Então ele começou a seguir a van para ver se conseguia impedir o que quer que estivesse acontecendo. Mas em um certo ponto a van parou, os homens saíram para trocar de veículo, ou melhor, veículos, porque eram 2 carros. E nesse momento, o Im apontou a arma para ele, fazendo com que o taxista, que não queria morrer, obviamente, fosse embora, né, desse a meia volta. Mas isso era o suficiente para que ele tivesse coletado ali algumas informações para dar para a polícia. Dentro do novo veículo, os sequestradores algemaram os 2 homens e colocaram um capacete na cabeça de cada um. E esse capacete estava com as viseiras coladas, meio, sei lá, pintadas, alguma coisa assim. Então eles não conseguiam enxergar nada. Mas Fred já estava meio que acostumado com isso, então ele sabia exatamente do que tudo aquilo se tratava e até tentou negociar com seus sequestradores naquele mesmo momento, mas eles o ignoraram e continuaram em silêncio. Mais tarde, eles chegaram na propriedade que Jen Bollard tinha em The Heining, e ao chegarem, eles colocaram Fred e A.B. em 2 celas que eles haviam construído atrás de uma parede secreta do galpão. E dentro de cada uma tinha apenas um banheiro químico e um colchão, e ambas eram à prova de som. No meio tempo, o ministro da Justiça soube, sobre os sequestros, e como ele era uma das pessoas que estavam no almoço que Fred havia feito para parabenizar toda a polícia, ele acabou obviamente se interessando pelo caso e começou imediatamente uma investigação. Pouco tempo depois, um pacote foi deixado na delegacia de polícia na cidade de Raya, e dentro dele continha um relógio de Fred Heineken, o passaporte de A.B. Dodder e uma nota de resgate onde a gangue pedia 16 milhões de euros, que é a maior quantidade pedida em um caso de sequestro na Europa até hoje. E esse valor em reais seria 88 milhões. Lembrando que isso era em 1983, porque hoje em dia seria muito mais que isso. Mas além de pedir tudo isso, eles também queriam que o dinheiro fosse fornecido em diversas formas, como francos franceses, marcos alemães, florins holandeses e dólares americanos. E eles chegaram a essa quantidade de dinheiro, 16 milhões, após fazerem vários testes onde eles carregavam uma quantidade de papel, que no caso simularia o dinheiro, para verem qual a quantidade máxima que eles conseguiriam carregar no pouco tempo que eles teriam. Mas, obviamente, isso não estava na nota de resgate. Outra coisa que dizia na nota era que eles haviam criado codinomes, onde a família, a empresa e a polícia seriam chamados coletivamente de A Lebre, enquanto eles se autodenominavam a Águia. Dito isso, a instrução era que, quando eles estivessem com o dinheiro pronto, separado para ser entregue, eles deveriam publicar um anúncio no jornal que dizia: "O prado está verde para a lebre". E só depois disso, eles entrariam em contato novamente com a polícia e daria o próximo passo. Enquanto a polícia decidiu o que eles iriam fazer, Fred e A.B. estavam dentro das celas, dentro do galpão. E enquanto isso, do lado de fora, os sequestradores estavam vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. E várias pessoas entravam no galpão /depósito para trabalharem, visitarem eles ou qualquer outra coisa do tipo. E ninguém percebia absolutamente nada. Afinal, as celas eram à prova de som. Mais tarde, o próprio Corven Hout chegou a dizer que durante todo o sequestro, no momento que eles estavam no cativeiro, Fred conseguiu manter toda a calma do mundo. Ele estava, super tranquilo com toda aquela situação bizarra. E, na verdade, ele estava cheio de energia e coragem. E, pasmem, ele estava estava servindo ali de psicólogo para os seus sequestradores. Ele estava na maior paz do mundo.
pelo menos era isso que ele estava demonstrando no seu exterior. Tanto que ele até exigia comidas melhores e continuava tentando negociar com os homens para que ele e o seu motorista fossem embora. E ele chegou a pedir livros e um abajur mais forte porque ele amava ler e isso lhe fazia bem. E obviamente, durante todo esse tempo, todos os membros da gangue estavam usando máscaras para que mais tarde ele não fosse capaz de reconhecê-los. A pessoa que mais passava tempo cuidando das celas era um quinto homem, que era o meio-irmão de Cor, chamado Martin Earkamp. Ele também tinha sido responsável por roubar os veículos que haviam sido utilizados no sequestro, mas, por incrível que pareça, ele meio que criou ali uma certa amizade com Fred e A.B., porque ele tentava fazer com que os dois se sentissem o mais confortáveis o possível naquela situação. E em um certo dia ele até abriu as portas das celas para que os dois pudessem conversar entre si, porque como as celas eram a prova de som, eles não conseguiam conversar, não conseguiam se ouvir e ficavam totalmente isolados. E eventualmente isso acabou se tornando o hábito. E durante esse tempo, A.B. também começou a escrever a inicial do dia da semana na parede com comida, para que ele continuasse tendo ali uma noção de tempo e de quantos dias eles estavam presos. Desde o início, desde os primeiros minutos após o sequestro, tanto a família quanto a empresa Heineken estavam 100% dispostos a dar logo dinheiro e pegar Fred e A.B. o mais rápido possível, mas a polícia não queria fazer dessa forma, principalmente porque eles queriam prender os sequestradores, eles não queriam apenas libertar os dois e deixar eles lá livres, leves e soltos, fazendo o que quer que eles bem entendessem. E além disso, eles também não queriam que eles fizessem isso tão rápido e tão fácil, porque os caras realmente só pediram dinheiro, aí você vai lá e dá no mesmo dia. Isso só vai fazer com que abram precedentes para que isso aconteça novamente. E novamente, Fred Heineken seria a vítima sequestrada, o que é 100% real. Mas o CEO da Heineken não ficou nada feliz com isso, porque quanto mais tempo Fred e A.B. ficassem em cativeiro, as chances de eles saírem machucados, feridos e possivelmente mortos era muito maior. E ele chegou a dizer à polícia que, se fosse necessário, ele mesmo iria falar diretamente com os sequestradores. Ou seja, se a polícia não agisse logo, não seriam mais eles que estariam comandando as investigações. Mas no fim não importou muito o que cada um queria, porque os próprios sequestradores decidiram envolver a polícia desde o começo. Mas calma que já já a gente volta para esse ponto. Depois de alguns dias, a empresa informou a polícia que o dinheiro estava pronto e imediatamente eles foram até o jornal e publicaram um anúncio com a frase que estava na nota de resgate. E então, no dia 12 de novembro, apenas 4 dias após o sequestro, os sequestradores escreveram um roteiro e obrigaram A.B. a lê-lo, enquanto a sua voz estava sendo gravada. E logo em seguida, eles ligaram para a assistente de Fred, chamada Ellie, e colocaram a fita para tocar, e nela tinha as instruções do próximo passo para a polícia. Nessa próxima fase, eles teriam que encontrar um armário na estação central de Utrecht, onde eles encontrariam mais instruções. Dentro do armário tinha um bilhete datilografado e fotos de Fred e A.B. segurando o jornal do dia, como uma forma de provar que eles ainda estavam vivos. E curiosamente, as fotos haviam sido tiradas com 2 câmeras diferentes, que fez com que a polícia acreditasse que Fred e A.B. estavam presos em locais diferentes. Os sequestradores também insistiram que o dinheiro fosse deixado na propriedade de Fred, a que ficava em Nordwijk, chamada The Ark, e que ele fosse levado até lá por uma van branca com uma cruz vermelha na lateral. Mas isso era impossível, a polícia não concordou com essa parte do plano, porque a esse ponto toda a propriedade estava repleta de jornalistas. Então, quando eles chegassem lá com a van branca e uma cruz vermelha na lateral, que é completamente chamativo, todo mundo ia saber de tudo e estragaria o plano de prender os sequestradores. O que, obviamente, a polícia não falou para eles essa pequena parte. No dia 16 de novembro, 4 dias após o primeiro telefonema, a gangue ligou novamente para Ellie, a secretária de Fred, e falaram que eles queriam que todo o plano acontecesse naquela mesma noite. E foi então que ela falou que a parte da van branca com a cruz vermelha na propriedade de Fred Heineken não poderia acontecer, mas que eles já tinham o dinheiro em mãos.
Só que tudo que eles estavam falando era uma gravação, então eles não tinham como responder ali na mesma hora. E a mensagem que ela ficava ouvindo, que era uma mensagem em looping, era A.B. Dodder falando o seguinte: instrução para a lebre. Dirija sozinho na VW Van, saia daqui a 10 minutos e leve o dinheiro para o Schiphol Hilton Hotel. Na entrada do hotel, sob o primeiro semáforo à direita, no térreo, há mais instruções. Em um recipiente de plástico. Siga exatamente essas instruções. Se a van branca for seguida por quem quer que seja, acabou. Assinado, a Águia. Depois disso, tanto a família quanto a empresa Heineken ficaram ainda com mais raiva da polícia, porque isso estava se arrastando por mais tempo do que eles queriam. Eles queriam resolver logo e a polícia queria prender os sequestradores. A polícia até tentou acalmá-los, mas não deu muito certo, porque eles estavam muito preocupados com Fred e com A.B. Então, a polícia seguiu as instruções até o hotel para ver se eles encontravam alguma coisa. Literalmente qualquer coisa. Mas, ao chegarem no Hotel Hilton, eles apenas encontraram outra nota que dizia para eles cruzarem a Holanda e que lá eles encontrariam o próximo passo. Mas, antes disso, eles começaram a olhar novamente as notas que eles haviam recebido até agora e começaram a pensar sobre os nomes escolhidos, os codinomes escolhidos de a Águia e a Lebre, para ver se tinha alguma pista ali. E com isso, eles começaram a perceber que talvez tivesse uma possibilidade de que a Águia significasse que a gangue fosse fugir por um avião, né, pelo ar. Então, a polícia foi até uma praia, que seria o local perfeito para a decolagem de um avião de porte pequeno. E eles também começaram a olhar as escolas de aviação na Holanda para ver se eles encontravam algum piloto que tivesse um histórico criminal, mas eles não encontraram nada. E, novamente, lá estavam eles em um beco sem saída. Mas calma, porque logo em seguida eles receberiam uma ligação anônima que mudaria tudo. Nessa pista, a pessoa mencionou que acreditava que os responsáveis eram os irmãos de sangue Corvan Hout, William Hollander, Franz Meyer e Jen Bollard. No dia 26 de novembro, que era um sábado, a polícia montou uma vigilância para os homens e grampearam os telefones de suas namoradas e esposas. E nisso, a namorada de Franz chegou a confidenciar ao amigo que o seu namorado não estava agindo como ele mesmo. Aparentemente, ele não estava comendo direito e tinha perdido muito peso em pouquíssimo tempo, e que agora ele estava tomando ansiolíticos, sendo que antes disso ele nunca tinha tomado esse tipo de medicamento. No dia seguinte, a polícia viu Martin Ehrkamp fazendo um pedido em um restaurante chinês e logo em seguida indo para um depósito em The Heinen. E no mesmo dia, um outro homem que não sabemos quem foi, porque a polícia não divulgou essa informação, foi seguido e então ele colocou uma nota em cima de um muro em um motel chamado Motel Murch Batcher. E nessa nota tinha instruções para alguém chamado o Rato. E também informava que agora os codinomes haviam mudado. Enquanto o Rato era para o policial que seria encarregado de levar o dinheiro, os sequestradores tinham o codinome de A Coruja. Algo que a polícia achou bem interessante foi o fato de que os sequestradores pediram que a pessoa que fizesse a entrega fosse um policial. E após eles fazerem uma certa pesquisa ali, eles viram que tinha um caso que tinha acontecido nos Estados Unidos, também de sequestro, onde o sequestrador havia feito exatamente a mesma solicitação. E mais tarde, quando ele foi preso, ele chegou a dizer que queria que fosse um policial, porque a entrega do resgate, obviamente, é a parte mais importante de um sequestro, onde eles querem dinheiro, e com isso tem muita chance de dar tudo errado, tipo, muito errado, mas com o policial sendo a pessoa responsável por isso, que é uma pessoa que já está ali acostumada com situações de muita pressão e possivelmente perigosas, seria a melhor pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Além de que o policial não estaria emocionalmente envolvido nisso. E mais tarde, os sequestradores de Fred Heineken disseram que eles sabiam que a polícia iria enviar um policial disfarçado de qualquer jeito, então essa seria a forma de que eles não tivessem nenhuma surpresa. Tudo isso era o que a polícia tanto precisava, porque todas essas informações, principalmente a nota que falava sobre a mudança de codinomes, provavam que eles estavam de olho nas pessoas certas. Porém, eles ainda não queriam prendê-los, porque eles ainda não sabiam onde Fred e A.B. estavam sendo mantidos em cativeiro, e eles não podiam fazer nada sem ter essa informação antes.
No dia 28, um policial deveria seguir uma série de pistas que estavam distribuídas pela Holanda e no porta-malas do carro tinha 5 sacolas com dinheiro do resgate. Primeiro, ele foi instruído a ir até o Euro Hotel em Amsterdã. Depois, ele foi levado até a rodovia e então ele começou a coletar várias notas em vários pontos diferentes. Durante todo esse tempo, tinha um microfone dentro do carro do policial para que ele conseguisse manter em contato com seus colegas e se tivesse algum problema e se ele ficasse em perigo de alguma forma, eles conseguiriam ouvir tudo e localizá-lo o mais rápido possível. Um tempo depois, quando ele saiu da cidade de Utrecht, ele foi instruído a parar assim que ele passasse por um viaduto. Depois disso, ele deslizou as sacolas por um bueiro e lá embaixo estavam Cor, Jen e Franz, que pegaram tudo, tacaram numa van e foram embora. Simples assim. E infelizmente, a polícia que estava observando tudo isso acabou perdendo a van de vista quando ela entrou em uma floresta. E então eles tiveram que depender de um helicóptero, só que uma câmerazinha que estava no helicóptero acabou quebrando e, consequentemente, eles também perderam a van de vista. Bacana. Quando ela entrou em uma floresta perto de Zeist, onde a gangue mudou para uma outra van, eles se encontraram com Wim e juntos eles esconderam uma boa parte do dinheiro em alguns barris que eles haviam escondido na floresta e levaram consigo o máximo que eles conseguiam naquele momento e seguiram com bicicletas. Que, para quem não sabe, é o meio de transporte mais utilizado na Holanda, tanto que eles têm até leis de trânsito para bicicletas. Ou seja, agora seria muito mais difícil localizá-los em uma multidão de outras bicicletas. Quando a família e a empresa Heineken ficaram sabendo que o dinheiro já havia sido entregue para os sequestradores, eles ficaram muito aliviados, porque agora eles saberiam onde estavam Fred e AB. Certo? Errado. Após 24 horas, eles ainda não haviam recebido nenhuma ligação da gangue informando o paradeiro dos dois. A sorte foi que a polícia recebeu uma outra dica anônima e dessa vez o informante disse que as vítimas estavam no depósito de Jen Bollard em The Heinen e deu o nome de 3 membros da gangue, novamente confirmando a informação que a polícia tinha até agora. Então, no dia 30, uma equipe da SWAT foi até o tal depósito, mas inicialmente não encontraram nenhum sinal dos homens e todo o local estava vazio. Nisso, eles informaram a polícia e ao ministro da Justiça que eles estavam no lugar errado e que nem Fred e nem Abby estavam ali. Mas, novamente, por sorte, um dos policiais decidiu seguir o seu instinto e deu uma olhada em toda a propriedade e ele percebeu que tinha uma coisa meio esquisita. A parte de fora parecia ser bem maior do que a parte de dentro. E isso só poderia significar uma coisa: existia algum cômodo secreto. E tcharam! Ao entrarem novamente, eles conseguiram identificar a entrada para esse cômodo e encontraram Fred e AB dentro das celas. Após o resgate, os dois foram para casa, se limparam e conversaram com a mídia, agradecendo todo o apoio e ajuda. E quando um dos jornalistas perguntou se eles haviam sofrido algum tipo de tortura ou algo do tipo, Fred Heineken brincou, dizendo que sim, que os sequestradores o haviam forçado a beber Carlsberg, que é uma cerveja dinamarquesa. Ok, as vítimas haviam sido encontradas, mas ainda tinha um longo caminho até que os sequestradores fossem encontrados e presos. Infelizmente, a polícia chegou a desconfiar do próprio AB, mas depois de investigarem tudo a fundo, eles perceberam que ele não tinha nada a ver com isso e que ele era tão vítima quanto Fred, tanto que ele sofreu um impacto emocional muito grande e até desenvolveu gagueira, que era algo que ele nunca tinha tido antes. Mas vamos voltar para os irmãos de sangue. Após eles conseguirem fugir, cada um ficou com cerca de 3 milhões de florins, que é o equivalente a 1,7 milhões de dólares, pelo menos naquela época. Hoje em dia seria muito mais. E o restante do dinheiro, como eu falei para vocês, ficou escondido para que aos poucos eles voltassem e pegassem um pouco e que, consequentemente, ninguém acabasse desconfiando deles. Mas não demorou muito tempo até que Jen Bollard e Morten Camp fossem encontrados e, consequentemente, presos. Enquanto Jen acabou recebendo 12 anos de prisão, Morten recebeu 8. Em seguida, Franz Meyer decidiu se entregar à polícia e em algum momento ele foi levado para um centro médico, mas adivinha, ele conseguiu fugir e escapou do país.
Após a sua fuga, ele foi para o Paraguai, mas em 1994 foi descoberto por um jornalista chamado Peter R. DeVry e foi preso novamente em 1998. Em 2003, ele parou de resistir à extradição e foi enviado para uma prisão holandesa, onde cumpriu o restante de sua sentença, e após a sua libertação, em 2005, ele voltou para o Paraguai. Já Corvin Hout, que, pasmem, tinha 26 anos de idade, e Wim Hollander, que tinha 25, o que quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu, porque eles eram muito jovens, e na minha mente, eles tinham lá para os 35 anos, mas não, eu estava 100% errada. Os dois conseguiram fugir para Paris, onde alugaram um apartamento e ficaram sem entrar em contato com a família e com os amigos por um tempo. Até que no dia 12 de janeiro de 1984, Cor não aguentou mais e entrou em contato com sua namorada em Amsterdã, porque ele queria desejar um feliz aniversário para o seu pai, mas a sua namorada disse que não podia passar o recado, porque ninguém poderia saber que ele tinha ligado. Mas o que eles não sabiam era que o telefone estava grampeado, ou seja, a polícia estava ouvindo tudo o que eles estavam falando. Quem diria, né? Meu Deus, que coisa chocante. A polícia grampeou o telefone da namorada do chefe da gangue que tinha sequestrado um dos homens mais poderosos da Holanda. Realmente um choque. Rapidamente, os dois homens foram localizados e no dia 29 de fevereiro eles foram presos em Paris. Mas, como as autoridades francesas não queriam extraditá-los, eles ficaram mantidos em prisão domiciliar em um hotel. E após serem questionados pela mídia local, eles foram arrogantes e demonstraram um total de zero remorso. Em fevereiro de 1986, Fred Heineken decidiu usar sua influência para convencer as autoridades francesas a transferirem os dois para Saint-Martin, no Caribe, já que metade da ilha é território francês e a outra metade é território holandês. E como o Fred não é besta nem nada, ele fez toda uma campanha gigantesca contra os dois, falando, tudo o que eles haviam feito. Então, quando Cor e Wim chegaram em Saint-Martin, todo mundo odiava eles e se recusavam que eles ficassem ali e exigiram a extradição, o que eventualmente acabou acontecendo. E ao voltarem para Amsterdã, eles foram julgados e os dois receberam 11 anos de prisão. Quando Corvin Hout foi libertado, ele começou a entrar no mundo do tráfico de substâncias ilícitas e em 1998 ele foi condenado a 4 anos de prisão. E novamente, quando voltou para as ruas, continuou no mundo dos crimes até que foi morto em um tiroteio. Agora, adivinhem quem era a pessoa responsável pelo tiroteio? Wim Hollander. Pois é, aparentemente eles não se consideravam mais irmãos de sangue. Obviamente, o Wim foi condenado pelo assassinato e a sua própria irmã disse que ele nunca aprendeu nada com seus erros e que alguma coisa tinha que ser feita para detê-lo, senão ele continuaria nessa vida para sempre. Já Fred Heineken voltou para o seu trabalho como presidente da Heineken até 1989 e, infelizmente, ele morreu de pneumonia em 2002. E caso vocês, assim como eu, gostem de filmes baseados em casos reais, tem, obviamente, um filme sobre esse caso chamado Jogada de Mestre, que foi lançado em 2015 e ele tem na Prime Video. De nada. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. Não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Então é isso, até semana que vem!